comentar ele aqui agora. Bem, então, as aulas de hoje, né? Uma ainda de exercício e a segunda aula a gente pula para capacitores e fala um pouquinho sobre esse capacitores aí, que é o último conteúdozinho aí, quase uma despedida de. Os circuitos já são mais simples. É uma bateria para alimentar um dispositivo que eu chamo de capacitores. Beleza? Então tá aí. Então antes, deixei um exercíciozinho aqui para resolver no estilo de prova. Tá certo? Bem simples mesmo. Eu só quero saber o valor da corrente elétrica. Eu tenho aqui alguma coisa aqui com voltagem de 12 volts, resistência de 1 ampere, aqui do lado 18 volts, resistência de 2 ohms, né? Falei 1 ampere, perdão. 12 volts 1 ohm, 12 volts 2 ohms. Observe que os polos, olha só, o polo positivo está ligado junto com o positivo, né? Do mesmo lado que é o positivo, opa, polo positivo está ligado no polo positivo. Então, o polo positivo está ligado junto com o polo positivo. Então, se não fosse a mesma, se fosse a mesma voltagem, esse negócio não ia funcionar, né? Porque já quando está ligado positivo com positivo ou negativo com negativo, está ligado como se um fosse capacitor e um fosse o gerador e o outro receptor. Como esse aqui é o de maior voltagem, eu já sei que ele é o gerador e esse aqui de menor voltagem é o receptor. Aí eu tenho uma associaçãozinha aqui de dois resistores em paralelo e tem um aqui do lado que é um resistorzinho aqui de 14. Eu quero saber qual que é a corrente que está circulando aí no que sobrou aí para circular no, no circuito. Aí tem uma perguntinha aqui que é o seguinte: qual que é o sentido da corrente, hein? Além de calcular o valor para a gente, qual seria o sentido dessa corrente, hein? Aí eu vou deixar esse exercício com vocês. E qual que é o sentido da corrente? Né? Uma vez que um polo positivo está virado para o outro, qual que é o sentido da corrente? Beleza? E aí, galera? Bem, a resolução, vamos lá. Aqui eu tenho, então, como eu já havia adiantado aqui, eu tenho um gerador e tenho um receptor. E tem um circuito aqui para consumir o excedente aqui, né? Porque o problema do gerador receptorzinho aqui que ele já pega uma quantidade já específica, ó, que é só para falar um pouco da teoria, né? Lógico. É quem pega aqui, já pega um E linha aqui, que é a força contra a eletromotriz, já consome 12 logo de cara. O outro gera, falou xará. Aí o outro já gera 18, o daqui do lado já consome 12 e o resto que sobra não só para o circuito de fora, como para os Rzinhos aqui, né? As resistências internas aqui, ó. Não posso esquecer que eu tenho resistência interna, tá? A princípio, a resistência total que eu tenho, né? Acho que é uma das primeiras perguntas aí, né? É o seguinte, eu tenho dois aqui em paralelo, então vamos resolver os dois em paralelo. Beleza? Qualquer coisa, só me interromper aí. Como são iguais, estão em paralelo, eu pego um só, gente, e divido por dois. Eu não vou ficar morrendo de fazer conta, não, tá? Quando são iguais, assim, só pegar um e dividir por dois. Então aqui eu já juntei, já deu 3. Aí esses 3 aqui ficou em série com esse de 14. Bacana. Só que agora já está todo mundo em série, né? Os únicos que estavam em paralelo, eu juntei. Então, eu não posso esquecer que a bateria também está em série com quem está do lado de fora aqui, ó, né? Então, as resistências que eu tenho é a que eu acabei de calcular, que é 3, mais 14 que está aqui do lado, que está em série, mais as baterias que está em série. Eu vou pegar aqui, que eu não posso esquecer do receptor, que é 1, mais o do gerador, que são 2. Então, somando essa resistência toda aí, né,
eu tenho 3, 17, 20. 20 ohms aqui, ó. Beleza? Essa é a minha resistência total, né? Minha resistência equivalente, tá certo? Coincidiu que as últimas que eu calculei estavam todas em série, eu coloquei RS aqui, né? Mas ela é a minha resistência total, minha resistência final, minha resistência equivalente. Eu posso substituir todas por uma só de 20 ohms, que eu vou ter o mesmo efeito de todas essas que estão espalhadas aqui. Beleza? Eu sei que elas têm conceitos diferentes, né? O R1 ohm aqui está dentro do receptor, está consumindo. Então eu sei que eu preciso mandar para o receptor um valor superior a 12, porque tem um vilão aqui, ó. Dos 18 que consigo produzir aqui no gerador, eu não consigo dar ao sistema 18 volts, porque uma parte fica dentro da própria bateria, que é devido a 2 volts, 2 ohms aqui, beleza? Então achei resistência total. Voltagem que está sobrando, porque eu sempre gosto de pensar em VRI, ó. Então o R eu já sei qual que é o R total. O R eu já sei. Beleza? O R eu já sei. Então o V é o que vai sobrar para o circuito. Eu tenho 18 sendo produzido. Aqui do lado eu já tenho 12 para ser consumido. Então minha voltagem está sobrando para o circuito inteiro, ou seja, para as resistências inteiras, para todas elas, né? 6 ohms. 6 volts. Hoje eu estou dormindo ainda, que é isso? 6 volts. Então eu tenho minha voltagem total, é o que sobra para o circuito, e tenho minha resistência total. Então agora é só jogar em VRI mesmo, né? Jogar no VRI, voltagem, jogar aqui no VRI, voltagem é 6, resistência 20, vezes a corrente. Então minha corrente, 6 dividido por 20, vai dar 0,3 amperes. Beleza? Dúvidas aí? 0,3 amperes. Então, isso aqui é tudo receita de bolo mesmo, tá? Tenta entender a teoria aí, porque as contas são mais tranquilas aí. Então, calculei minha resistência equivalente, fui lá no meu VRI para ver o que estava faltando e achei minha correntezinha aqui, ó. Tranquilos? Dúvidas? Letra E. Dúvidas, por favor, é só falar. Beleza? Eu não posso esquecer das resistências internas, tá? Ela não olha só para os R'zões aqui de fora não, tá? Eu preciso saber dos Rzinhos aqui dentro também. São resistências do mesmo jeito, só chamo de Rzinho para você saber que ela tem ela está dentro de algum receptor de um motor, que pode ser um gerador, um receptor, ou de uma bateria, né? Ou de um outro tipo de fonte de energia, beleza? Que é o Gzinho aqui, beleza? É um exercício bem tradicional. Ele é simples, né? Tá perguntando a corrente, o circuito, que é mais elaboradozinho. Beleza? Tranquilos? Vou apagar isso aí? E Vou o apagar. sentido da esquerda para a direita mesmo? Ah, perdão, eu perguntei e não respondi, né? Foi mal. Pois é, quem é o cara que manda aqui é a bateria de maior diferença de potencial, que é 18, né? Então a corrente que vai prevalecer é a corrente que vai sair daqui, ó. Então ela vai para a esquerda, na verdade, né? Então, tanto que ela vai sair do gerador, parte dessa energia dela vai ser consumida aqui no receptor, né? E ela vai sair daqui do receptor já com pouca energia, né? É os mesmos 0,3, só que carregando menos energia, para passar no resto aqui do circuito, ó. Então, o mais indicado seria falarmos que é a corrente em sentido anti-horário, né? Que é para a esquerda, aqui, girando para a esquerda, que é o sentido anti-horário. Manda então quem tem maior DDP, quem tem maior diferença de potencial. Tá certo? Por que manda quem tem maior diferença de potencial? Como se ele tivesse estabelecido ali, ó, dentro da bateria, um polo negativo e um polo positivo. Vou dar uma exagerada aqui, né?
Ou seja, há uma diferença de potencial ali muito grande, uma diferença de quantidade de carga, né? Muito grande, certo? Então aqui dentro vai gerar um campo elétrico aqui dentro, né? Ou seja, eu vou atuar sobre cargas aqui, eu vou conseguir fazer força sobre cargas aqui. Quem apresentar maior campo elétrico e maior força, movimenta os elétrons, manda no sentido da corrente, né? Então, quem tem a maior diferença de energia aqui é o de 18 volts, né? O de 12 poderia tentar estabelecer uma corrente? Tá, tudo bem, talvez seja um motor, né? Mas tudo bem, um ventilador, um liquidificador, né? Qualquer hélice, tá? Se eu entrar com energia, tem até um exercício que nós resolvemos na última aula, se eu entrar com energia em um ventilador, por exemplo, né? Energia elétrica, eu vou ter movimentação do ventilador, obviamente, e vai converter em energia mecânica. Agora, se eu fizer o contrário, hein? E se eu colocar o ventilador no lugar que tem, aumentar até as hélices dele, né? Fazer energia eólica, né? Colocar ele no lugar que tem muito vento e ele começar a girar graças ao movimento do vento, então se ele começar a girar, ele vai fazer o contrário, né? Ele vai fornecer energia. É o princípio da energia eólica, né? A gente vai estudar isso depois. Se você entra com energia lá no nosso ventilador, né? Não, difícil é desenhar, né? O ventiladorzinho lá, nossa, que ventilador bacana, né? Se você entra com energia elétrica aqui, ó, com corrente elétrica, você vai ter as hélices girando aqui e você vai ter a conversão em energia mecânica, velocidade das hélices aí. Agora, se você fizer o contrário, entrar com energia mecânica, né, o movimento do ar e as hélices começarem a movimentar, ela vai entregar energia para todos nós. O que eles fizeram numa hidrelétrica, na verdade? Na hidrelétrica eles fizeram foi isso. Só que em vez do vento tá movimentando as hélices aqui, o motor que está aqui dentro, ó, tá vendo? Pode ser um receptor ou um gerador de energia, né? Depende de qual é a finalidade. Então, no caso de uma usina elétrica, ela colocou a água para movimentar as turbinas, né? Tem uma turbinazinha aqui dentro. Então, a água entra, movimenta essa turbina e gera energia elétrica, tá certo? Então, o motor, né, o receptor, né, dependendo se é um motor, ele poderia ser usado para as duas coisas. Carro, quem que recarrega a bateria do carro? Eu preciso da bateria para dar o impulso inicial, para ligar o meu sistema lá de combustão. Depois que o que eu liguei o motor, que o carro começa a movimentar, o movimento do motor recarrega a bateria. Eu tenho, lógico, que um dispositivo lá que faz isso, né? Um dínamo lá, um equipamento que faz isso, tá? Isso a gente vai discutir um pouco mais em capacitores. Com certeza deve vir no livro 4, tá? Não está aqui ainda não. Mas dá para ter uma noção por cima, né, que o meu gerador poderia estabelecer uma corrente, mas como o meu receptor, perdão, mas como o meu gerador tem tá exercendo uma força maior sobre os elétrons, digamos assim, né, ele vai conseguir dominar o sentido da corrente aqui. Beleza? Tranquilos? Próximo exercício. Se tiver uma dúvida, vocês me falam aí. Então, aproveita e fala que antes tem vantagens e desvantagens, né? Uma delas que dúvida era mais fácil tirar, agora no presencial fica mais complicado, né? A qualidade da aula gravada para quem não vai lá cai um pouquinho, né? Porque não dá para editar, não dá para controlar, não dá para fazer o que a gente faz aqui e não fica registrado, né? Então tá aí, galera. Esse aqui é um exercício de gráfico usando geradores e receptores, tá? Eu gosto de falar que você encerra o conteúdo sobre geradores e receptores, tá? É fazer eu vou identificar, em vez de ver um circuito onde eu tenho uma maior voltagem para identificar quem que é o gerador e quem que é o receptor, aqui eu tenho que bater o olho no gráfico e falar quem que é gerador e quem que é receptor,
tá? O gerador, acho que ele é mais fácil de identificar. Ele começa com uma voltagem máxima, que é a figura 2 aqui, ó. Ele começa com uma voltagem máxima, e vai descarregando com o tempo, ó, até zerar. Tá vendo? Até zerar. Ele entregar o máximo de corrente lá, até ele zerar. Então esse primeiro aqui, ó, é o gerador. É o cara que começa lá no topo e vai descarregando. É a nossa pilha que vai descarregando, é o gerador. Tá certo? E quem só consome, só gasta, começa com valor e fica gastando aí o tempo todo a nossa energia, sem zerar, ou sem acabar, é o receptor. Esse aqui está só recebendo energia, tá? Então, esse aqui é o cara que está consumindo energia. Figura um está só recebendo energia. Beleza, beleza. Então, uma vez identificado quem que é o gerador, você vai ter que tirar o máximo de informação possível agora. Identificado quem que é o gerador e quem que é o receptor, vamos às informações sobre eles. Por exemplo, qual que é a força eletromotriz do gerador, olhando para o gráfico? Qual que é a resistência elétrica dele, olhando para o gráfico, fazendo conta? Qual que é a força contra-eletromotriz do receptor, né? Qual que é a resistência interna do receptor, certo? Bem, força eletromotriz, né, a energia máxima que o gerador pode fornecer, né, é quando a corrente é zero, tá? Então esse Ezinho é a maior voltagem possível. E a maior voltagem possível é quando ele não está fornecendo energia nenhuma, corrente nenhuma. Então é logo no início do gráfico aqui, ó, esse primeiro valor aqui, ó, sempre é o E, que é o máximo. Assim que ele começa a entregar um pouquinho de energia aqui, 0,1 ampere, lembra que isso aqui é corrente, já é menos que 10, né? Então 10 é quando ele está na origem, aqui, ó, no zero, tá? Então a força eletromotriz é 10 volts. Mas, cara, qual que é o V? Ah, o V depende. Como é que você me pergunta aqui? Ah, mas qual que é o V, cara? O V que ele entrega depende do que está no circuito. O que está funcionando, o que está acontecendo no circuito. Por exemplo, 2, se a gente pegar aqui, ó, 2 amperes. Ah, eu liguei ele não sei no que e tal, no receptor, ele está fornecendo 2 amperes. Aí você vai aqui, ó, beleza, 2 amperes, é esse ponto aqui, então ele está entregando 9, né? Então você poderia fazer assim, ó, Carlos, ó, eu tenho um gerador aqui, tá? Um gerador, mas tá vendo que tem outros valores, tá? De corrente. Eu vou no 2 porque tem um. Eu poderia ir no 1, no 2 ou no 3, né? Porque aí eu posso comparar ele com o receptor aqui. No caso, eu fui lá no gerador, ele tem 10 volts. Quando ele fornece uma corrente de 2 amperes, está ligado no circuito que sai uma corrente de 2 amperes, aí a voltagem cai de 10 para 9. Ah, então 9 é o que ele consegue fornecer. Aí esse 1 aqui, que cai, que diferente aqui, ó, consumiu. O Rzinho gastou esse aí, tá? Beleza. E o receptor? Bem, o receptor, quando tem 2 amperes no circuito, ele corresponde a esse ponto aqui, que é quem? 9. Então, o meu receptor, ele tem uma força contra-eletromotriz de quanto, hein? Ele começa no 5, ou seja, se você não der, né, no mínimo 5 para ele, lógico que tem algumas perdas aqui, né? Tem que fornecer um pouco mais. Assim que você passa 1 ampere, ele já precisa de mais do que 5, ele precisa de 7, ó. Por quê? Porque ele desperdiça 2. Quando você passa 2 amperes, ele desperdiça mais ainda. Ele precisa de 5, mas aí você dá 9 para ele, que ele desperdiça 4. Então, mas o mínimo para ele funcionar seria 5 volts, que é o primeiro valor. Então, o primeiro valorzinho aqui, ó, do gráfico é a força contra a eletromotriz. Então tá tranquilo de guardar, né? O primeiro valor desse aqui de gerador é a força eletromotriz. O primeiro aqui de receptor é a força contra a eletromotriz. E isso olhando o gráfico e considerando que é 2 amperes.
você pegar um outro valor. Ah não, cara, tem um cara, coloquei uma lâmpada aqui, está consumindo mais energia, vai puxar mais de 2 amperes. Então você olha lá e compara. Até 3 dá para comparar. Ó. Mais do que 3 eu tenho que fazer conta para ver para onde que esse gráfico está indo aqui. Ó. Né? Beleza. Quando é 2 amperes, você está fornecendo para ele quanto? 9 volts. Né? Meio estilo Enem, porque eu estou tirando informações aqui dos dois gráficos. Os dois gráficos estão correlacionados, hein? Então faz todo sentido, olha que bacana. A bateria fornece 9, o receptor consome 9. Como se meu circuito fosse só os dois. Tá? Só existisse os dois. Então, afirmar qual é a força eletromotriz tá bacana, tá fácil. Né? Que é o primeiro valor. Né? A contra-eletromotriz, está tranquilo também. O problema é você afirmar quanto que o gerador está fornecendo e, consequentemente, quanto que o receptor está recebendo, né? Gastando. Por que é complicado? Porque depende da corrente, beleza? Depende da corrente. Então tá aí. Resistência interna eu não sei. Se eu for considerar o 9, né? Então esse aqui é no mínimo 5. Esse aqui eu também não sei. Mas eu sei que ele vai receber 9 também. Beleza? Tranquilos? Dá para calcular o Rzinho? Dá. Nem que depois eu volto aqui e olho direitinho o que ele está querendo. Dá. Eu pego, escolho algum valor. Esse que eu escolhi, por exemplo, poderia. Tá? Se você olhar aqui, o gerador ele produz 10. Quando ele fornece uma corrente de 2, a voltagem dele é 9. Então tem uma quedazinha de 1 volt quando a corrente é 2. Então vamos lá no gerador e vamos dar uma olhadinha no gerador aqui, ó. Nós já deu tempo aí, já tá acabando, né, galera? Então, só para finalizar aqui, deixa eu jogar um VRI só no gerador. Aí na próxima aula eu termino isso aí. Você viu que consumiu de 10 para 9? Consumiu 1. Quem que consumiu? 1 volt. Quem consumiu? O Rzinho. Quando a corrente era de quanto? 2. Então, meu R, ele vai ser, o meu Rzinho do gerador, ele vai ser 1 dividido por 2. Vai ser meio ohms. Beleza? Então, não é difícil de descobrir qual que é a resistência interna, não. Olhando para o gráfico, com certeza vai perguntar isso aí. Beleza? Tranquilos? O receptor, eu podia fazer a mesma coisa. Vai ter uma resistência maior, porque a diferença dele é bem maior. Né? Ele jogaria aqui o VRI para ele, para saber a resistência interna do receptor. Teve uma queda de 4, né? Rzinho, corrente, se for 2, né? Então, já vi que deu 2 ohms aqui, ó. Então, deu uma resistência bem alta. Tranquilos? Então, tá aí. Aí depois eu volto e resolvo com calma. Ele tá querendo saber uma outra coisa aqui. Aqui daria 2 ohms. E aqui daria meio. Tranquilos? Não vou avacalhar com nossos horários aí, não. Tá? Parece que eu atrasei um pouquinho, que já tá passando 2 minutos aqui. Beleza? Aí na próxima aula eu volto nesse mesmo exercíciozinho aí. Então vou encerrar aqui, que daqui a pouquinho nós temos outra aula.